Olá a todos, meu nome é Lúcio Flávio, eu sou engenheiro clínico e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre erros, Erros ou fontes de risco quando a gente trata com equipamentos médicos assistenciais, Então, assim, eu diria que existem erros, que são erros mestres, ou master errors, E a gente tem outros erros que não são considerados mestres, mas eles são considerados específicos, dependendo do tipo de equipamento que você está tendo que trabalhar, usar no dia a dia na sua prática profissional. Então, o primeiro erro mestre, que a gente entende, os profissionais da engenharia clínica e tudo mais, é não ler o manual de operação. Por incrível que pareça, não ler o manual de operação é um erro estratégico demais para você deixar de fazer isso. Às vezes você está acostumado com um tipo de equipamento ou uma linha com modelos ano após ano, mas mesmo assim, cada equipamento novo traz uma informação nova, uma pequena modificação em relação à versão anterior. Então é importante você não deixar de ler o manual de operação. Imagine a seguinte situação, você compra um carro, não lê o manual de operação e hoje, como eles são cheios de opções e funções, é fácil você se perder na configuração do mesmo, um volume, jogar o volume para o lado direito do som ou do lado esquerdo, atrás ou à frente, fazer configurar equalização de som, dirigindo, não dá, É muito difícil já parado você fazer esse tipo de configuração, ainda mais andando com o carro, o perigo, a situação deixa de ser uma situação de risco, e passa a ser uma situação de perigo. Então, esse é um risco mestre, não ler o manual de operação, um erro mestre. E a gente tem outros erros mestres, como por exemplo, não configurar os limites de alarme. Ora, o equipamento, se ele tem alarme, mas isso é uma outra história, um assunto para um outro vídeo, e o alarme tem que ser cuidado com bastante atenção. O outro que eu anotei aqui, é um risco geral também, é não conhecer com precisão os agentes de limpeza, desinfecção e esterilização de equipamentos médico-assistenciais. Nem todo equipamento médico-assistencial precisa ser esterilizado, mas vários artigos hospitalares precisam. Então, é importante a gente entender o que o fabricante está dizendo sobre como a gente deve tratar e levar esses procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização, sobre o risco de você estragar o equipamento. Veja no caso, é um caso específico, no display de monitor. Às vezes as pessoas aplicam uma solução no display e tem uma reação química, ocorre uma reação química com plástico ali, e aí o display já era. Se não danificou muito, você pode até postergar, mas praticamente você acaba inutilizando o equipamento, e isso a gente sabe que garantia não cobre, porque garantia é contra defeito de fabricação. Ok? Um outro exemplo já relacionado a monitores, que é o curso que a gente vai fazer agora em setembro, 15 e 16 de setembro, que é um erro específico, um erro estratégico específico, é desconhecer o princípio de funcionamento do equipamento que você está mexendo. Como, por exemplo, um oxímetro que mede a saturação de oxigênio, ou seja, qual é a quantidade de oxigênio que está ligada à hemoglobina com relação ao que poderia estar disponível para estar ligada ao oxigênio, hemoglobina e oxigênio. Então esse equipamento utiliza duas fontes de luz, uma de vermelho e infravermelho. Ela atravessa o corpo humano, como o professor Walter explicou num vídeo anterior, se não me engano, são duas fontes de luz. Então ela atravessa o corpo humano e cada elemento do sangue atenua essa fonte de luz de uma forma diferente, que a gente consegue medir do outro lado pelo receptor. Então o princípio dele é esse. Ora, se você expõe o dedo do paciente ou a região que está sendo monitorizada pela oximetria próximo de uma outra fonte de luz, pode ser uma fonte de luz natural ou às vezes uma luz de janela, com certeza você não vai conseguir fazer a leitura ou vai fazer a leitura errada. Então é isso. Lidar com equipamento médico, o pessoal que está na operação precisa estar atento, porque são muitos recursos tecnológicos, Pegar o monitor 5 parâmetros que a gente vai fazer treinamentos, se são 5 parâmetros, se de cada um tiver 2 alarmes, são 10 alarmes, Então é muita coisa e a gente precisa realmente conhecer para evitar
qualquer risco ao paciente e muitas vezes a si mesmo. Então, por isso é importante ler o manual de operação, reforçando, transforma as informações do manual num procedimento operacional, inclua ele num processo, né? E fique atento com os novos lançamentos, recalls, alertas emitidos pelo fabricante, que tudo isso pode afetar o seu programa, o seu POP, né? O plano operacional padrão, é uma nomenclatura que as pessoas usam. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Você está aqui na Escola de Engenharia Clínica no YouTube e se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para escola@engenhariaclinica.com, que a gente tem um prazer aí de tratar as questões, tentar solucionar, dar ideias, enfim, evoluir e fortalecer a área de atuação dos profissionais de engenharia clínica. Muito obrigado pelo tempo de vocês.